Boa tarde, pessoal. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal ir entrando. A gente vai falar um pouquinho sobre as dicas dos quatro nados, junto com um convidado especial. Vamos esperar mais uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Todo mundo está me ouvindo bem, me escutando bem? Manda um joinha aí, se está tudo certo com o áudio. Boa tarde, pessoal que está entrando. Sejam muito bem-vindos. O Jota, se estiver aí, já quiser me mandar o convite, que eu acho que eu não sei mandar o convite ainda. Boa tarde, Má. Oi, Débora. Oi, Lari. Todo mundo me ouvindo bem? Ô, louco, Sheila. Não, que é um assunto sério, né? As dicas da natação. Ai, ai. Gente, alguém sabe aí como convidar as pessoas? Que o Jota tá aí, mas eu não. Ele já entrou. Deixa eu mandar acenar pra ele aqui. Boa tarde, pessoal. Pode, Jota, já pode me convidar. A gente vai falar hoje sobre dicas da natação, dicas importantes para melhorar o seu nado na volta. Para quem está treinando, quem tiver piscina em casa e oportunidade. Deixa eu só aqui entrar com o Jota, pessoal. Convidado bem especial hoje, hein, gente? Jota, tudo certo? Tá me ouvindo? Ah, tô sim. Deu certo aí? Deu certo. Boa, beleza. Gente, a gente vai fazer uma breve apresentação hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as dicas dos quatro nados. O Jota, que é fundador da Nada Melhor, ele é técnico de natação, tanto de águas abertas, triatlon. Ele vai se apresentar um pouquinho melhor do que eu aí. Jota, quer se apresentar para o pessoal que está entrando? Boa tarde, pessoal. Obrigado aí por ter entrado, por acompanhar a live. Espero que vocês fiquem aí com a gente. Quiser participar também. E obrigado, Vi, pelo convite. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Jota, João Otávio, mais conhecido como Jota aí no meio da natação. E sou formado em Educação Física, sou treinador master, fui atleta profissional durante alguns anos e hoje eu tento disseminar o meu conhecimento aí em forma de ser professor mesmo. Criei o Nada Melhor nesse intuito também, que tem me ajudado bastante com as divulgações, tem me ajudado bastante com assessoria e hoje eu procuro me atualizar mais fazendo o mestrado que eu estou fazendo agora na USP aqui de Ribeirão Preto. E aí vamos seguindo. Obrigado, Vi, pelo convite. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os quatro nados. Borboleta, Obrigada. costa e crawl. Obrigado você, Jota. Assim, sou uma iniciante ainda nas lives, né? Então ainda tenho essa dificuldade, mas quero me aprimorar cada vez mais e chamando o convidado de peso, que é você. Você tem uma vasta experiência aí, tanto histórico na natação como atleta e agora como profissional, criando essa empresa que já está difundida aí pelo Brasil todo. É sensacional. E eu vou me apresentar para quem não me conhece aí. Eu sou a Vitória Rosa. Eu sou formada em Educação Física desde 2017 pela Universidade de Ribeirão Preto, na ERP. Também fiz a pós de Personal Training na USP. E fui atleta master, atualmente sou atleta master e dou aula de natação na companhia atlética, tanto infantil quanto adulto. Dou aula de nado sincronizado também. E eu dou aula de personal agora, comecei também, faz um ano. E eu também sou árbitra da Federação Aquática Paulista. Eu vou traçar o roteiro aqui que a gente vai fazer hoje na live, para todo mundo ficar atento. Hoje a gente vai
falar primeiramente sobre as características dos 4 nados, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho dos principais erros de cada nado e logo em seguida os educativos que a gente pode utilizar nesses nados e desses principais erros. É isso. Então vamos começar com... E quem quiser ir mandando perguntas aí, gente, pode ir mandando, que a gente vai respondendo conforme for alinhando o assunto. Primeiramente, a gente vai falar sobre as características dos 4 nados, né? O primeiro nado que a gente vai falar é o nado borboleta. Jota, quais são as principais características do nado borboleta para você? O nado borboleta, ele é, na minha opinião, aí, e baseado em alguns livros que eu li, ele é um nado de extremamente coordenação e força. Então, é você saber aplicar a força na hora certa, né? Isso é a coordenação. E ele é um nado simultâneo. Então, assim como o peito também, onde você realiza aí os movimentos de uma forma simultânea. Então, borboleta, você realiza os braços e as pernas de uma forma simultânea e é um nado ondulatório. Essa é a característica do nado borboleta. E também tende a ser aí, numa maneira de um processo de aprendizagem, né? É o nado que a gente aprende por último, por ser justamente não o mais difícil de ensinar, mas às vezes é o mais difícil de aprender e de conseguir coordenar. Jota, só complementando, né? Ele é um nado simultâneo de pernas e braços simultâneos e ele é no plano vertical, né? Que é para cima e para baixo, que nem você falou no sistema ondulatório, né? E a virada dele é a virada simples, né? Que a gente coloca as 2 mãos e volta. E também é um nado coordenativo, como você falou. E é um nado, acho que a gente demora um pouco mais para aprender por conta de maturação e força e coordenação, como você falou. É um nado que exige muita força, né, Jota? Então, por isso acho que a demora também nesse processo de aprendizagem, né? E a gente pode falar das principais provas também, as provas individuais aí do nado borboleta, que é o 50, 100 e 200 borboleta, né? E mais algum complemento, Jota, do nado borboleta? Lembrando que os 50 metros borboleta, né, qualquer 50 metros estilos não são provas olímpicas, né? Então, sim, provas olímpicas tem a partir de 100, então 100 e 200 borboleta, 100 e 200 todos os outros nados, menos o livre. O livre que a gente tem o 50 livre. Eu não sei se eles pensam em mudar essa característica nas Olimpíadas aí, mas é um questionamento. E uma curiosidade também, né? Porque não faz muito sentido não ter a prova de 50 borboleta, por exemplo, numa Olimpíada, nem 50 costas e nem 50 peito. Às vezes eles podem mudar, vai que eles estão assistindo nossa live aqui, né? Poderiam, né? Deveriam, na verdade, né? Não, o borboleta, assim, eu acho sensacional. Para mim, é um dos nados mais bonitos e é considerado aí o segundo nado mais rápido também depois do crawl. O nado borboleta é o segundo nado mais rápido. E essa característica aí de ser um nado de extremamente força, né? De ser um nado que você consegue aproveitar muito a fase submersa. Então, dá uma certa classe no nado, dá um certo charme aí para quem nada borboleta. E também essa dificuldade, né? Então, geralmente, como é o último nado a ser aprendido, justamente pela dificuldade dele, quem nada borboleta tende a ter uma noção de natação um pouco melhor. Então, às vezes, é um critério para você considerar se o aluno ele não avançado, né? Mas se o aluno ele tem um repertório motor bom, se ele sabe nadar o borboleta. Chega a ser um critério de avaliação aí. Legal, Jota. Boa colocação, né? E para quem tem dúvida aí, o Jota é nadador de borboleta. Eu também sou nadadora de borboleta, mas sou uma atleta mediana. O Jota já chegou a nível profissional aí, já chegou a ganhar brasileiros, né, Jota? Não, que isso. Na verdade, quando eu nadava profissionalmente, eu nadava 200 borboleta, 200 medley e 200 livre. As provas mais... animal. Eu gostava muito, assim, do 200 borboleta. E é extremamente difícil de treinar, né? Uma prova de meio fundo, ainda mais de borboleta. E depois de Master, aí eu comecei a nadar os 50 borboleta. Então, fui explorar um pouco mais essa velocidade e potência, justamente treinando mais os fundamentos, porque eu tinha uma certa base já no nado. E daí consegui realmente tempos legais, assim, vamos dizer, no nado borboleta, também de 50 metros.
Ah, legal, Jota. Eu ainda estou evoluindo nesse nado, né? É um nado que eu ainda tenho bastante erro técnico aí para melhorar, né? Então a gente tem essa questão da visualização de outros atletas de nível internacional e essa autopercepção é importante para a gente estar corrigindo esses movimentos, né? E às vezes treinando sozinha, como é no meu caso, eu não consigo ter essa autovisualização, então tem que ter essa autopercepção muito forte, né? E Com nem sempre, certeza. às vezes, a gente está naquele dia que a gente, eu vou corrigir, ou se não tem ninguém estimulando, a gente acaba fazendo de forma errada. Então, por isso a importância de um profissional sempre na borda da piscina, orientando, corrigindo, né? Esse nado que é tão bonito, plástico, mas que exige uma técnica, né, coordenada e de coordenação. Sim. Jota, vamos falar agora das características do nado costas. Quais seriam as características do nado costas? O nado costas é o único nado, né, que você fica de barriga para cima, né, o decúbito dorsal. Tem como característica também, algumas pessoas até consideram o nado costas como um crawl invertido, e realmente faz sentido se a gente parar para pensar, que é a mesma movimentação, né, só que você faz de barriga voltada para cima. O nado costas, ele é um nado que tem uma sincronia também muito forte, mas ele já é um nado alternado, né? Ao contrário do borboleta e peito, assim como o costas e o crawl é um nado alternado, onde você faz um movimento cíclico de braço e as pernas aí, como característica, tem um tempo de perna um pouco maior, né? Então você faz uma frequência de perna um pouco mais alta. E acho que é isso. Só se você quiser voltar na pergunta que a, Alguém perguntou aqui, né? é, Deixa eu dar uma. perguntou sobre. Ele é fisioterapeuta, tem uma dúvida. Aproveitando sobre o movimento do nado, se eu acho que a maioria das lesões dos ombros são principalmente pelo lado borboleta. Se a gente pensar na lesão dos nadadores, não ocorre por causa de um estilo específico, né? Por causa de um nado específico. Eu acredito que as lesões, elas são resultado de alguns movimentos específicos da natação mesmo. Tipo, um movimento repetitivo de ombro, por exemplo, a rotação interna ou externa. E eu vejo muito pouca incidência assim, do nado borboleta, a não ser que a pessoa faça um movimento exagerado, por exemplo, na hora de recuperar, né? Ou algum movimento errado, cruzando muito a braçada dentro da água. Mas, por exemplo, eu nunca tive nenhuma dor no ombro por causa do nado de borboleta, mas eu já tive fadiga. Então, às vezes, a lesão pode resultar de uma fadiga que vem regionalizada aí na área dos ombros. Então, como é um nado que cansa muito, né? Você fica com a região anterior mesmo, posterior ali, do ombro muito cansada. E treinando muito em cima disso, alguma hora vai acarretar numa lesão, se você não fizer a recuperação certa. Pelo menos eu acredito que seja isso. Sim. Aí a Larissa que fez. Lari, eu não tinha visto aí a pergunta. A Larissa é uma amiga de infância aí, já morou comigo. É formada na UNAERP também. E outro detalhe, Jota, eu acho que é a falta de preparação física também. Às vezes a musculatura não está totalmente fortalecida para aquela determinada repetições, a quantidade de vezes que a gente está treinando. Então, eu acho que também vem dessa questão do fortalecimento dessa musculatura que é mais utilizada no borboleta e nos outros nados também, a parte Com dos ombros, certeza. né? Também o que é interessante, falar um pouco do... Quando a pessoa está muito em alto rendimento, né? Que ela treina muito específico, treina muito os nados, assim, então ela pode ter um desbalanço muscular aí, né? Então ela pode ficar como, por exemplo, as costas muito forte, falando de uma outra maneira aí, ficar com as costas muito forte e o peito um pouco mais fraco, né? E essa alteração aí esse desequilíbrio muscular também pode acarretar lesões aí futuramente. Mas nada do que exatamente uma preparação física e um fortalecimento correto não possa resolver. E hoje em dia as equipes de atendimento têm vários métodos, né, Jota, para avaliar essa questão tipo de nível de lesão dos atletas. Então, através de eu esqueci termo, aquele que mede a questão da temperatura da musculatura, a musculatura mais fadigada. Então, eles conseguem treinar
Por exemplo, eles estão mais fadigados em determinada musculatura, parte superior, a questão de ombros. Então, eles descansam, fazem um treino mais de perna, por exemplo. Ou, não, eles estão totalmente fadigados, hoje é melhor a gente descansar em casa. Eles acabam fazendo essa questão, tipo, de avaliação, né, nos atletas. Ah, sim, com certeza. E quanto mais individual isso, melhor. Sim, com certeza. E as provas, né, Jota, assim como no borboleta, é os 50, 100 e 200, né, do nado costas. Mudando para o nado costas, então, de novo, o nado costas também tem prova de 50, 100, 200 metros. Lembrando que também pode nadar. Se alguém quiser nadar no lado livre, aí, 400, 800 e 1.500, pode, né? As provas de livre é livre, né? Então você pode... Mas as provas específicas são essas. E também não tem nas Olimpíadas 50 costas. E a gente tem grandes atletas de 50 metros aqui no Brasil, né? No caso do borboleta é o Nicolas Santos, que é de Ribeirão, e no costas o Guilherme Guido. Eles são 2 veteranos aí já da natação, mas que têm um nível técnico altíssimo e mantém esse nível técnico mesmo depois de mais velhos, né? O Nicolas, se eu não me engano, ele tá com 44, 43? Não, acho que é 40. 40? Não sei. Nossa, falando que o Nicolas tá mais velho do que ele já tá. Só porque ele não tem cabelo, né? Ô, louco. Enfim, Jota, acho que as características do nado costas seriam essas, né? Isso. Agora vamos para as características do nado peito. Quais seriam, Jota, as características do nado peito? O nado peito, se a gente for ver na história, né, o nado peito, para quem não sabe, foi o primeiro nado a ser inventado, né, a ser reproduzido, né, na verdade, e depois todos os outros nados foram originados do nado peito. Então, o que a gente conhece como borboleta, o nado livre, o nado costas, foi tudo veio primeiro do nado peito, né, foi onde nasceu a natação. E o nado peito, ele é engraçado porque ele é um nado mais lento, mas o que produz mais força também. Então, com aquela pernada que a gente consegue no nado peito, foi mudada muitas vezes. O nado sofreu muitas mudanças históricas, né? Inclusive a mais recente também é do nado peito, que é a Filipina. E tem característica de ter um nado simultâneo também. Então, a sincronia e a força são características fundamentais aí do nado de peito. E lembrando que o nado peito é no plano horizontal, diferente dos outros nados, né? Então ele acaba sendo para o lado e para o outro. Você acaba fazendo a recuperação da braçada dentro da água, né? Então por isso ele acaba sendo o nado mais lento também, por conta da recuperação de braçada, acaba sendo dentro da água. E além disso, a gente faz a virada simples nele, né, também. E como você falou, a Filipina, né, é a mais recente mudança aí na natação. E ainda estão querendo mudar ainda mais o nado peito. Não sei se você ficou sabendo, Jota. Em relação à virada. Parece que eles estão querendo colocar uma abraçada de crawl para fazer a virada do peito, se tornar o peito mais rápido possível. Mais rápida, assim, a prova mais rápida, né? Na verdade, isso daí foi eu fiquei sabendo também, porque eu caí nessa pegadinha, né? Na verdade, isso daí foi eu procurei saber depois e foi uma pegadinha de 1º de abril que o pessoal do site da Swim Swam lançou. Então, para quem não sabe, aí o Swim Swam é um site super famoso de natação, de notícias, assim, é como, sei lá, é como se fosse a Globo da natação, assim. E eles, no 1º de abril, que é o dia da mentira, eles soltaram uma notícia super séria, falando que o pessoal da FINA estava reunido para fazer algumas mudanças e tinham consolidado já que o nado peito ia sofrer essa mudança na virada, né? Ia poder usar a virada do crawl, a virada sem bater a mão também. E aí foi desmentido, depois de alguns dias aí, foi desmentido que não passava de uma brincadeira e tal. Mas foi engraçado, porque eu caí certinho também. Mas depois é como que é, né? A fake news corre mais rápido do que a correção. Não, Jota, mas você acha que futuramente não pode haver essa mudança? Não, eu acredito que não. Eu acho que se houver alguma mudança no nado peito, pode ser alguma coisa em relação à
a ondulação do nado, que hoje não é permitida, né? Aquela volta do pé, ou não sei, não sei, talvez alguma outra mudança, assim, mas na virada eu acho que não, porque é uma coisa que ia mudar muito, né, o nado. Ia mudar Sim, extremamente. caracterizando o próprio nado peito por conta da Filipina, né? Não teria mais a Filipinas se acabasse Não, acontecendo isso, né? é Mas acredito verdade. também que não. E os 50, as provas do nado peito são 50, 100 e 200 peito, né, Jota? E como você Sim, falou, já adiantou 50 peito também não é olímpico, infelizmente. A gente tem também atletas de alto rendimento aí, o Felipe Lima, o João Gomes Júnior, o Felipe é verdade. Franco, são O nosso atletas também. 50, o nosso 50 é muito forte, né? A gente tem um cara, pelo menos um ponteiro em cada prova, né? Então, no 50 livre tem o Frato, no 50 borboleta o Nicolas, no 50 costas tem o Guido, no peito tem o Felipe Lima, né? E o Brasil é muito bom, assim, no velocista prova de 50. Uma pena que em provas de 100, né, que são as olímpicas, a gente não tenha tanto destaque. É por isso que às vezes pode ser explicado, né, o nosso sucesso, entre aspas, em provas de mundial, né? O que a gente vê na televisão, não sei quem foi campeão mundial, que não sei quem, um monte de campeão mundial, inclusive no feminino também, né? Etienne no Sim. 50 livre, 50 costas, e chega nas Olimpíadas, a gente não tem tantos campeões mundiais assim, justamente por isso, né? Não tem a prova de 50, que é o Brasil é o predominante. Eu acho que é uma falha na nossa base, né, Jota, na base brasileira. Eu mesma sempre nadei 50 livre, nunca fui estimulada a nadar as provas mais longas, só depois de mais velha que eu fui ter a oportunidade de nadar provas mais longas. Então, eu acho que é uma questão que o Brasil tem que mudar, a base brasileira, os técnicos novos aí tem que dar uma maior atenção nas provas mais longas. Eu já vi que países de diferentes países do mundo aí acabam adotando os 200 medley e o 400 livre como provas até o juvenil, eles são obrigados eu li uma fonte sobre isso, eu não lembro a fonte, eu não vou conseguir falar para vocês aqui, que eles são obrigados a nadar o 200 medley e 400 livre. Só a partir do júnior que eles definem quais provas eles realmente querem nadar. Então, até o juvenil, eles são obrigados a nadar essas provas. E eu acho que é sensacional para consolidar os 4 estilos, né, Jota? Eu acho que é uma... Não, é interessante, porque aí a pessoa até se conhece um pouquinho mais, né? Dá oportunidade para as pessoas conhecerem as outras provas e se conhecerem também. Eu acho interessante, sim, bastante interessante isso. É a especialização precoce que às vezes a gente encontra aqui no Brasil, né? Mas isso putz, é um assunto bem polêmico, assim, que acho que daria até outro tema, né? Mas Sim, com é certeza. interessante. Interessante. É uma questão até, às vezes, política, né, disso, mas é interessante isso. Realmente, se a gente for pegar, por exemplo, o Caleb Dressel, que cara é especialista em 50, mas ele é também no 100, mas ele nada 200 também. Então, tipo, hoje em dia, se for ver que ele está afunilando as provas dele, né? Tipo, talvez para participar das Olimpíadas do ano que vem. Mas ainda o cara, tipo, é muito versátil, nada ali o medley, ele nada o livre, nada borboleta. E como você falou, até os atletas de alto rendimento têm essa questão de múltiplas provas, né? Então, e aqui no Uhum. Brasil já chega com 12 petis infantil, a gente já está querendo especializar 50, 100 livres, Uhum. 50, 100 costas. Então, É querendo, verdade. daria uma outra live aí para a gente acabar discutindo com o pessoal. Não. Eu tenho certeza que se pegar esses caras, colocarem numa maratona aquática também, eles vão mandar bem. Então, Sim, é, essa é complicado. versatilidade, né, deles agora vamos falar um pouquinho, Jota, das características do nado crawl. Quais seriam? O nado livre é o lado mais rápido, assim como costas também é alternado, né? O nado livre que tem aí provas de, vamos dizer, desde 50 até 10 quilômetros, se a gente for pegar as maratonas aquáticas também. Sim. E é um nado cíclico, né? Eu não sei qual mais característica a gente pode falar aqui, mas o nado livre geralmente é o primeiro a ser aprendido também e o predominante em todas as provas aí. Então, se a gente for pegar sei lá, até prova de maratona aquática, assim, as pessoas querem nadar o nado livre só e pronto.
que é o que ela vai utilizar, né? E é o nado mais rápido, né, Jota? Como você já tinha Uhum. falado. É utilizada a virada olímpica, né? Se alguém não souber a virada olímpica, é a cambalhota que a gente dá na borda, né? É a virada mais Uhum. rápida. A virada simples é a virada que a gente coloca as mãos na parede, gira em cima do corpo e sai. Agora, as viradas olímpicas é sempre aquela que a gente utiliza a cambalhota para fazer a virada. E no nado crawl, os especialistas nossos aí, Bruno Frato, César Cielo. Quem não conhece o César Cielo aí, levanta a mão, né? Todo mundo É, conhece. aí a gente tem bastante. Temos 25 quilômetros, é verdade. Aqui a maratona É verdade. aquática vai os 10 quilômetros, né? E depois é uma outra modalidade, os 25 quilômetros. Tem razão, a gente tem uma campeã olímpica, que é a Ana Marcela, né? Tem campeã mundial, perdão, dos 25 quilômetros. Tem também no 50 livre, então aí a gente tá bem representado. Tem no 1.500 agora o Guilherme se destacando muito. Tem uma galera no 200 livre aí, mais nova também, tendo resultados expressivos internacionalmente. Sheffer, Luiz Altamir, né? Esse pessoal, É, tá? então, no O nado nosso livre, foi a até, gente está bem foi até campeão representado. mundial, né? Oi? O nosso revezamento 4x200 foi até campeão mundial, né? O ano retrasado, De 2018, piscina curta, né, se eu não me engano. foi. Aham. Então, assim, é um orgulho pra gente ter um campeão mundial de uma prova que a gente praticamente falava, nossa, a gente não tem tantos nadadores e agora tem uma nova geração aí dando rumo nessa prova, né? É verdade. Mais alguma característica do crawl? Acredito que não. Se alguém pode participar aí, moçada. Se tiver algumas... Pessoal, manda pergunta. Vai falar sobre qual que é a próxima agora, Vi? A gente vai falar Os sobre os erros? principais erros, isso, do nado borboleta, tá? Entendi. Jota, quer falar primeiro, depois eu falo o que eu acho, os principais erros? Quer falar o que você acha ou quer Pode que eu ser. falo primeiro? Pode ser? Não, pode ser. Eu acho que o borboleta, assim, o que eu mais encontro, né, nos meus alunos, o que eu mais encontro de erro comum no nado borboleta é justamente a falta de sincronização, né? Então a pessoa quer fazer muita força antes de saber aplicar ela. Então geralmente não combinar aí as duas pernadas, né? Para uma abraçada, que isso diz o ciclo do nado, né? Mas às vezes a gente aprende que tem que fazer duas pernadas e uma abraçada e padroniza isso. Quando na verdade você tem que fazer uma abraçada, tem que terminar uma pernada tem que terminar a hora que você encaixa a abraçada lá na frente e depois a outra pernada vem quando você finaliza. Então, essa sincronização é extremamente difícil aí para as pessoas que estão aprendendo e para se especializarem também. Então, eu acredito que esse seja o maior de todos os erros do nado borboleta. Aí depois tem não aproveitar, por exemplo, o nado submerso do borboleta, que é uma coisa muito importante, que eu classifico até como erro isso, porque deixar de aproveitar você vai cansar mais rápido, levantar muito a cabeça para respirar, quando na verdade a gente só precisa pegar um pouco de oxigênio aqui, então às vezes a pessoa está nadando e levanta demais a cabeça, não tem muito tempo para voltar depois. Fechar o braço muito à frente também, ou fechar o braço muito aberto, também pode caracterizar algum erro. Esses são os mais comuns que eu acredito. Se você tiver mais algum para acrescentar, assim, de comum, pode mandar. Perguntou quais as maiores dificuldades do nado costas. A gente já vai falar logo em seguida, tá bom? Uhum. Eu acho que do nado borboleta também, Jota, que nem você falou, dessa questão do braço, a fase aérea ser muito alta também. Então tem gente que busca água, tira muito o braço da água. Então acaba perdendo esse tempo na fase aérea. A fase aérea é a fase de recuperação, mas ela tem que ser um movimento curto, né? Ela não pode ser tão longo. E essa questão de tirar o tronco da água. Então você tem que tentar deixar seu queixo na altura da água, não tirar seu peito da água. Então, tirar só o queixo, só a cabeça mesmo, para respirar. E como você falou, acho que essa questão de cruzar a abraçada, né? Fechar muito a abraçada, ou também a questão da alavanca, cruzar essa alavanca de braçada. Na hora de puxar, acaba jogando muita água para dentro, né? Cruzando demais. A finalização. Se você não tem força suficiente no seu tríceps, você vai acabar encurtando essa abraçada. Então, você não vai acabar estendendo o cotovelo totalmente. E esses centímetros aí de diferença de
de água vai fazer diferença nos 25 metros. Então, por exemplo, vou dar 20 braçadas, mas finalizando até o final, eu vou dar 18, 16 braçadas. Então, a eficiência de nada é importante. Por isso, os fatores técnicos, a gente tem que trabalhar e trabalhar esses educativos para nadar a forma mais econômica e mais correta possível, né, Jota? Uhum. Acho... aplicar a força no lugar certo, da maneira certa, vai fazer você economizar, vai fazer você ter um nado mais econômico, né? E ter um nado mais econômico, você vai ter energia de sobra, assim, para depositar na sua velocidade. Então, é a partir daí que a gente vê uma melhora. Com certeza. E vamos falar dos educativos agora, Jota, desses principais erros que a gente acabou de falar. Uhum. Quer falar algum? Eu acredito que as 2 pernadas para uma abraçada, então eu faço 2 pernadas e logo em seguida abraçada. Fazer a abraçada de recuperação submersa para tentar sincronizar essas 2 pernadas. Então, vou fazer uma pernada para a fase submersa, recupero meu braço dentro da água, uma pernada para recuperação. Então, acho que seria isso. Abraçada unilateral também, que é de extrema importância, que eu consigo aplicar e entender essas partes do nado, isolar essa parte, né? Acho que... E o raspando o dedo na água, né? O nado borboleta raspando os dedos na água também, para não deixar o braço tão alto, tão aéreo. E não deixar o cotovelo cair, porque tem muitos atletas que não têm força, acaba entrando o cotovelo primeiro antes da mão. Então, fazendo esse educativo de raspar os dedos na água, você acaba não deixando o cotovelo cair antes da mão. Pode falar outro, Jorge, se você tiver. Não, eu acho muito importante a gente ressaltar aqui que antes de falar, às vezes, de citar alguns educativos, a gente tem que saber que o educativo ele é uma ferramenta para utilizar em algum aspecto que está acontecendo no seu nado. Então, a gente utiliza educativo ou para aprimorar ou para ensinar as pessoas a nadarem, o atleta a nadar. E esse educativo ele tem que ser extremamente objetivo e direcionado. Então, esses educativos que você falou são extremamente válidos, são realmente os que eu mais uso também, porque acontece de ter alguns erros mais comuns. Então, por exemplo, a pessoa não consegue sincronizar direito a pernada e a abraçada, aí ela pode fazer algum educativo específico para sincronização. Foi isso que você disse aí, de fazer a abraçada separada, prestar atenção. E é importante também que a gente sempre direcione, né, o foco desse objetivo. Então, às vezes, a pessoa pode fazer o mesmo objetivo para diferentes focos, né? Então, agora você vai fazer esse objetivo prestando atenção no seu quadril para sincronizar. Você vai fazer esse educativo prestando atenção na abraçada. Então, é extremamente importante a gente estar ciente disso. E o mais importante também de tudo isso é que o aluno entenda e saiba onde que está o erro dele, né? Mas falando também de sincronização, o que eu mais gosto de passar é exatamente exagerar um pouco os movimentos. Então, em vez da pessoa fazer as 2 pernadas para cada braçada, né, e treinar isso num ciclo de nado, ela tentar fazer 3 pernadas para cada braçada. Então, inconscientemente, ela vai acertar, ela vai conseguir sincronizar e começar a sentir como que é realmente a maneira certa de nadar. E sempre associar isso com algum outro nado limpo, então algum nado técnico. Por exemplo, 25 educativo, né, e 25 nadando, que é o que a gente sempre fala. E esse nadando tem que ser tentando corrigir aquilo que você acabou de fazer educativo. Senão não faz sentido, né, a gente ficar passando educativo. Eu acho que o educativo é de extrema importância, que nem você falou, Jota, e eu sempre passo para os meus alunos no erro principal, porque às vezes eu tenho um aluno iniciante, ele tem vários pequenos erros, então eu vou focar no erro principal. Por exemplo, no nado borboleta, essa sincronização. Então, eu vou passar educativos específicos para sincronização. Aí eu não vou focar em outros erros, por exemplo, a finalização ou a entrada da mão na água. Então, vou focar só na sincronização. Então, por exemplo, aquela semana a gente vai trabalhar só a sincronização. E aí dá feedbacks para os alunos. Não adianta nada eu passar o educativo e virar as costas e não olhar mais para ele e não dar atenção para ele. Se eu não tiver esse feedback, o aluno não vai saber se ele está fazendo correto ou não. Então, além de dar o educativo, é de extrema importância os professores darem esse feedback. Senão o aluno vai fazer o educativo, vai continuar errando e não vai adiantar nada. Então, se vai ser o educativo por passar, né?
tem que lembrar, né, por que que ele está fazendo educativo. E também, já Sim. pegando o gancho lá que eu falei das braçadas, teve uma pergunta aí, por que que é abraçada? Na verdade, pode acarretar em várias coisas negativas, né? Tudo que você sai fora do seu eixo, né? Então, se eu fizer uma abraçada muito aberta, eu vou estar deixando de aproveitar um pouco a amplitude da abraçada. Se eu fizer ela muito fechada, também eu vou tirar um pouco da minha hidrodinâmica do nado, da minha fluidez do nado. Então, a gente tem que tentar deixar o mais próximo, alinhado com o ombro possível. E para treinar isso, eu costumo passar o educativo no lateral. O mesmo que eu passo no crawl, só que de uma borboleta, né? E pode ser feito também no nado peito, pode ser feito também no nado costa. Você vai ver que em todos eles eu gosto de passar esse exercício. Por quê? Isso é justamente porque você consegue direcionar o foco para cada detalhe. Então, se a pessoa precisa melhorar a entrada da mão na água, no nado borboleta, com o educativo no lateral, ela vai conseguir. Se ela precisa olhar um pouco mais o catch-up dela, que é o apoio, ela vai conseguir com o educativo no lateral também. Outro detalhe, Jota, é a questão da... Você perde tempo, né? Além da eficiência técnica, você está perdendo tempo. Então, em vez de você entrar aqui alinhado e já puxar, você está entrando aqui para dentro, para depois ir para o lado, para depois alavancar. Então, você está perdendo esse time, né? Além de estar errado, você está perdendo esse tempo da abraçada. Eu acho que é isso, Jota. Deixa eu ver mais perguntas aqui. O que acham da utilização de nadadeiras para os alunos? Eu acho que é importante para determinados momentos da aula. Você não tem que utilizar 100% da sua aula, principalmente para iniciantes que ainda tem que desenvolver essa questão de percepção. Então, eu dou 50% da aula com o pé, 50% da aula sem o pé. Principalmente os educativos, eu acho interessante usar o pé de pato, porque aí você consegue focar mais ainda na parte, por exemplo, da abraçada, você esquece um pouco a perna, então acaba ajudando mais na flutuabilidade, na propulsão, e aí você acaba concentrando mais. Se você tem uma perna fraca e não utiliza o pé de pato, você acaba tendo que pensar, os alunos iniciantes não conseguem ainda ter essa sincronização, de pensar no braço e na perna. Então, com a nadadeira, você consegue, como fala, consegue mais focar na parte técnica, na parte da abraçada, propriamente dita. Pode falar, Jota, a sua opinião também aí. Não, eu acho maravilhoso. Eu adoro usar o pé de pato, eu adoro mesmo, porque eu acredito que além de educar o movimento da pernada, consegue fortalecer também a musculatura específica, né, que ele produz no nado. E o que a gente tem que tomar cuidado é só não usar de forma tudo que é em excesso, né, faz mal. Então, não pode usar muito, né, a ponto da pessoa criar uma certa dependência com o pé de pato, de não saber nadar, mas sem o pé de pato. Mas eu não vejo nenhum problema em, por exemplo, todos os treinos a gente colocar o pé de pato, não tem problema. Mas é tipo assim, todo treino, treino inteiro também não. Tipo, todo treino sim, mas o treino inteiro também não. Mas é tudo isso, meu. A não ser que a pessoa tenha alguma lesão de tornozelo também, que o joelho incomode ela, mas de uma maneira geral, eu uso sempre que eu posso pé de pato. Principalmente para fazer educativo também. A Esté perguntou aqui, tem algum educativo específico para corrigir quem entra com os braços antes da cabeça na água? De borboleta? Ela perguntou. Você faz isso. Pode falar, João. Realmente é muito difícil de tirar esse vício. Eu acho que para corrigir isso, realmente a gente precisa dar alguns passos para trás, porque é uma coisa, eu já tive um atleta na medicina que fazia isso e eu não consegui tirar esse vício dele. Não consegui. Tentei todo tipo de educativo. Eu acho que a gente precisa voltar alguns passos atrás. O aluno ele precisa estar apto a isso, né? Começar a treinar devagar de novo para poder conscientizar e memorizar um movimento diferente, o movimento certo. Então, tipo assim, para de ligar para tempo, para de ligar para tudo, para a gente começar a reestruturar esse nado. E quando a gente vicia numa coisa, é difícil. Então, primeiro tem que saber por que você está fazendo, por que você está voltando a cabeça antes. Então, uma filmagem é interessante de fazer isso. Ver se tem alguma, sei lá, se a pernada está influenciando, se o seu abdômen, o seu quadril está influenciando nisso.
e depois tentar corrigir isso parte por parte. Eu acho que os educativos é isolar partes, né, Jota? E eu tenho essa dificuldade, como você falou ainda. Uhum. Então, é isolar partes, por exemplo, fazer só a perna, duas pernadas, respira, volta. Aí a questão da fase, Tem que voltar. né? Tem que voltar. Bloqueia uma, respira uma. Essa questão da respiração é complicada. Como você falou, são diversos fatores que influenciam ou a perna, o abdômen, ou a questão Uhum. de autopercepção mesmo. Você já treinou a vida inteira assim e agora vai corrigir. Os educativos também é importante. Para quem está iniciando, é mais fácil a correção. Para quem já nada há um determinado tempo, é aquela frase, né? Quanto mais treinava, menos treinado. Menos treinável, né? Quanto menos treinável, mais treinável. Então, as pessoas que são iniciantes, elas são mais treináveis. As pessoas que já são mais treinadas, elas são menos treináveis. Então, é mais difícil tirar aquele erro, né? Acho Uhum. que tem mais perguntas aí, Jota. Na montagem dos treinos, vocês costumam encaixar o educativo on? Entre o aquecimento e a parte principal, seria melhor? Pode responder, Jota, depois eu Tá, eu complemento. costumo usar o educativo, como eu falei, sempre associado com o nado técnico, né? E geralmente ele vem depois do aquecimento e antes da série principal, exatamente o que você falou. Mas eu escutei num curso esses dias aí do Tiago, né, do Peixe, e ele falou uma coisa super interessante, que o educativo aí, antes de fazer uma série principal, por exemplo, é para você ensinar. E o educativo usado no final do treino, que era uma coisa que assim eu nunca usei e nunca concordei também, porque você vai estar fadigado, para memorizar algum movimento seria mais difícil. Então você tem o perigo até de memorizar errado, né? Mas tem um objetivo também fazer no final do treino, que é consolidar esse movimento. Então, se você tá craque já, por exemplo, meu costas está muito top e eu tô acostumado a fazer esse educativo, que foi o que eu fiz para melhorar. Aí eu pego e faço ele no final do treino sem errar, que é para consolidar aquele movimento. Então, se eu conseguir fazer ele cansado, quer dizer que é mais difícil de eu errar ele, entendeu? É mais difícil de eu errar ele no final de prova, por exemplo, onde eu estou mais cansado. Então, no começo do treino, no começo e meio, para ensinar, para educar, e no final do treino para consolidar aquele movimento, para fixar na cabeça realmente. A Maria que fez essa pergunta, Jota, ela treinou um período com a gente na UNAERP, não sei se você lembra. Atualmente ela é Lembro? professora de natação infantil, né? Ah, E que outro legal. detalhe, eu acho que para quem está iniciando, para quem é iniciante na natação, o ideal seria logo em seguida do aquecimento. Agora, para quem é avançado, aí sim, pode ser ou depois do aquecimento, ou logo em seguida do aquecimento, ou depois da série principal, como você falou, para consolidar. Uhum. Então, eu estou no final de prova, eu vou perder a técnica? Não. Então, por isso são os educativos no final das séries, para a gente tentar manter essa técnica mesmo no final de prova. Por exemplo, eu estou numa prova de 200 borbo. Então, eu tenho que alcançar a melhor técnica a prova toda. Então, vai ter um momento que a gente vai estar mais fadigado, mas a gente não pode perder a técnica, né? Legal. Jota, uma dica para melhorar a mobilidade da cintura escapular. Você teria, Jota, uma dica para melhorar a cintura escapular? Existem alguns exercícios que você pode fazer fora da piscina, de escápula, né? Aquela movimentação que a gente faz bem famosa, que faz tipo uma prancha aqui, vai movimentando sua escápula. Aquilo ajuda bastante. Alguns alongamentos também que você coloca na parede aqui. Tem um super interessante que você apoia na parede com as duas mãos e como se você fosse fazer um alongamento de peitoral, mas curvando bastante a coluna, melhora também o seu... Eu não sei se eu consegui fazer vocês visualizarem, mas é difícil realmente. É que eu vi ele e achei bem interessante. Mas são alguns movimentos assim para melhorar a cintura escapular. Mas tem que tomar bastante cuidado também em fazer esses movimentos, porque às vezes você tem alguma limitação realmente de movimento da cintura escapular, então tem que ir de uma forma bem progressiva e lenta até que você vá se soltando, né? Sim, outro exercício de mobilidade escapular seria você deitar no chão também e com uma bolinha de tênis, por exemplo, você trazer, não sei se vocês estão vendo meu braço, trazer a bolinha de tênis para frente e trocar, sabe? E trazendo. Uhum. Então essa mobilidade
também seria uma dica aí para melhorar a mobilidade escapular. Legal. Agora, a gente vai para os principais erros do nado costas, Jota. Quais seriam os principais erros do nado costas para você? Ó, o nado costas, o que eu mais vejo aí é cruzar os braços aqui na frente, né? Então, ao invés de a pessoa trazer o ombro primeiro de uma forma reta, ela finalizar a braçada lá atrás, é cruzar o braço aqui. E da mesma forma também fazer muito aberto. Esse é o principal erro que eu acho. Mas também tem o erro de olhar muito para baixo, né? Não alinhar muito a cabeça. E esses erros acarretam também numa distribuição de peso aí de uma forma mais não errada, mas de uma forma diferente aí no nado, que possa contribuir negativamente, né? E olhando para baixo ou não mantendo a cabeça alinhada pode fazer o seu nado afundar. É o chamado arrasto, né, Jota? E E outro atenuando educativo. também o joelho, né? O joelho saindo para fora da água na hora de bater perna é bem comum também. E a questão da abraçada, né, Jota? Eu acho que a abraçada muito funda, sem fazer essa parte de alavanca. Tem muitas pessoas que acabam nadando com o braço totalmente reto. E também tem E, pessoas que nadam com o braço muito quebrado. Então tem que encontrar esse meio termo da abraçada, né? uhum. E o quadril baixo, eu acho que é um dos erros, como você falou, pela questão da cabeça, o quadril acaba baixando. Ou por uma O questão de falta reflexo de da, força de da posição da abdômen. cabeça. Sim, Isso. ou a questão da pernada, a pessoa não está batendo perna, então a perna está mais afundada. As mulheres Uhum. têm mais facilidade, essa questão da flutuação por conta do quadril, né? Os homens já têm um pouco mais de dificuldade, mas isso não é um fator limitante para você corrigir o seu nado, né? Isso, exatamente. E acho que são isso, né, Jota, os principais erros, ou teria mais algum aí? Acho que não, Eu né? acho que os principais, assim, se a gente for ver É, todos a os gente erros, tem vários. é infinito, né? Mas os principais, sim, eu acho que são esses, realmente. E os educativos agora, Jota, para esses principais erros. Quais Se a gente seriam? pensar no alinhamento da braçada, eu acredito que o unilateral seria uma boa opção, fazendo ou com o braço estendido ou com o braço aqui do lado. Alguns exercícios de sustentação também no nado costas. Então, por exemplo, manter o braço esticado e só o outro realizar a braçada, porque esse braço que está fora d'água vai te trazer para baixo e você vai ter que manter uma sustentação melhor. Então, para levantar o quadril e posicionar melhor o corpo, esse é um educativo legal. Existem alguns educativos também que as pessoas fazem com um copo de água para manter o alinhamento, né? Coloca o copo de água nas costas e tenta nadar sem derrubar. Tudo educativo para manter o alinhamento do nado costas, que é realmente um dos erros mais comuns aí. Um super É, bacana também, porque que eu utilizava, é que eu cruzava a braçada aqui, né? Então eu fazia o nado costas daí cruzando a usa braçada na cabeça. E aí, em dupla, você pegar alguma pessoa, colocar o pé dela na sua cabeça e você tem que fazer o nado de costas sem encostar nela, né? Porque daí ela vai ficar com o pé aqui, imagina eu tô deitado, né? E aí eu tenho que nadar costas sem bater nessa pessoa. E esse é bem bacana, porque além de você ter que manter o corpo em cima da água, você não pode encostar nela. Me ajudou e esse bastante. erro, né, Jota, é o erro assim mais difícil de ser corrigido, porque diferente dos outros nados que a gente consegue visualizar a nossa entrada através do snorkel, por exemplo, o nado costas a gente está com o rosto totalmente fora da água, né? Então a gente não tem essa visualização da entrada da braçada, então a gente não consegue olhar para ver onde o braço está entrando. Então Realmente. é um erro que é bastante difícil de ser corrigido, mas não é impossível. E como você falou, dá para fazer o braço unilateral, dá para fazer, para treinar a sustentação do corpo, o braço a 90 graus e você bater perna para tentar manter sustentação de quadril. Uhum. Acho que seria mais isso. O puxar a raia para fazer a alavanca de braçada, as pessoas que não fazem o braço totalmente esticado, então fazer o educativo de puxar a raia, mas Legal. sempre de ter um meio termo, uma distância, não ficar colado na raia, então uma leve distância na raia, para também não ter essa flexão demasiada do cotovelo, então uma leve distância aí da raia, né? Acho que Uhum. é isso, né, Jota? Mais alguma colocação aí? Não, só reforçando do uso dos educativos, né? A gente tem que saber por que vai passar aquele educativo. Todos os Sim. educativos ele tem que ter um propósito, né? Então você tem que saber por que e como você vai fazer esse educativo, onde você vai direcionar e qual que é o objetivo dele.
é igual remédio, né? A gente não toma remédio, tá, tô doente, vou tomar remédio. A gente tem uma doença e tem um remédio específico para ele. Isso cabe ao professor aí determinar realmente qual que vai ser o melhor educativo para você e aonde você deve focar. E o mais importante de tudo isso é fazer o aluno entender, né, o que, que ele está errando e como ele vai sentir para fazer melhor. Às vezes tem muitos professores que passam, né, sem ter noção, vou passar esse educativo, mas esse educativo é o erro que o aluno tem? Uhum. Mas o aluno nem é esse erro que o aluno tem e eu tô passando esse educativo para quê, então? Então, Uhum. tipo, tem que ter esse motivo. Os professores hoje em dia nem entendem ou nem conhecem o aluno e aí já passam aquele educativo porque aquele educativo é o mais fácil, porque aquele educativo é o mais simples. Eu acho que vai dar certo para esse. Então, entender o aluno e saber o que ele está precisando para realmente a gente passar o melhor educativo. Não passar qualquer educativo, porque educativo vai melhorar. Não. E sempre dar os feedbacks, né? Show de bola. Agora, os principais erros do peito, Jota, quais seriam aí os principais para você? Ó, do nado de peito, eu acho que o principal erro é a pernada, né, não ser eficiente. Isso realmente a pessoa tentar conseguir fazer aquela pernada, né, de empurrar a água, porque é o único nado que a gente empurra a água, a gente chuta, né? Acredito que o nado de peito também, olhar muito para frente, possa ser um erro. A pessoa não sincronizar também, por ser um dos nados aí que mais exigem sincronização. Eu acho que esses três assim são bem pontuais, né? A eficiência da pernada, o alinhamento do nado, né, que é olhar muito para frente. E qual foi o que eu falei mesmo? Foi. Da questão do pé, né? Da pernada. Não, é a É, pernada. Voltando ali no qual educativo seria legal para a sustentação do quadril do lado costas. Mas a gente já falou, pode usar a questão de manter o braço aqui em cima, a 90 graus, né? E bater a perna. E fazer uma abraçada lateral e mantendo esse braço a 90 graus parado lá em cima. Ou colocar o copinho de água e bater a perna, isolar sua perna e tentar manter o quadril. É isso, né, Jota? Ou mais algum educativo do Costas? aí tem que ver, né? O principal erro, sustentação. Então tem que buscar algum exercício de sustentação. Você fica com o quadril em cima da água independente, né? Então eu gosto Sim. muito de simplificar as coisas, em vez de inventar e variar muito o educativo. Então tenta, ou deixa um braço a 90 graus, igual você falou, e tenta fazer a pernada com o corpo em cima da água. Se está Sim. muito difícil, coloca o pé de pato. Aí depois, se tiver muito fácil, você pode usar os dois braços em cima, né? Os dois braços sustentando, que vai produzir mais peso para baixo ainda para você forçar. E assim Os, vai. os educativos também são progressivos, né, Jota? Tem do mais fácil ao mais difícil aí. Então, a Uhum. gente tem que avaliar o aluno, em que nível o aluno está, e aí passar o educativo também de acordo com o nível. Não adianta o aluno acabou de chegar na academia, eu já vou querer passar esse educativo para ele com os dois braços. Ele não vai conseguir fazer, ele vai se frustrar e não vai querer voltar, por exemplo. Então, passar sempre do simples para o mais complexo. Aqui a Maria voltou perguntando, aproveitando costas, dicas para quem tem dificuldade de flutuação. Tem criança que não consegue nem com reza brava. Você quer falar, Jota? Sobre o. Quando eu dava aula de natação infantil, né? Cara, as crianças são mais, elas conseguem muito flutuar, tipo, é absurdo, assim, consegue ficar meia hora, assim, e se ela conseguir ficar relaxada. Então, a principal coisa é você tentar fazer a criança ficar confortável no meio líquido, aí a partir disso olha lá pro céu, estrelinha, enche o barrigão de água e já era, dorme. E a criança fica, tem Sempre certeza. falo para os meus alunos, eu ainda dou aula de natação infantil, então eu falo, estufa a barriga, eu quero ver seu umbigo fora da água. E, tipo, Isso, isso acaba influenciando bastante, eles acabam bumbum para dentro, estufa o barrigão. Então, eles conseguem. Aqui, minha mãe, dois grandes profissionais. Obrigada, mãe. Minha mãe tá assistindo a live aí, Jota. obrigado. Continuando dos principais erros, Jota, também outro erro que você acho que não acabou falando, é a questão da mão, né? O aluno acaba abrindo demais a abraçada, então sempre fechar na altura do ombro, não deixar esse braço muito aberto. E também não ultrapassar a linha do ombro. Tem gente que acaba puxando Verdade. abaixo da linha do quadril. Então deixar ele Realmente. alinhado no ombro e recuperar, Esse é um né? erro bem comum, é verdade.
erro fatal aí que bastante, principalmente crianças têm, né? Adultos também, mas as Que crianças. tenta puxar água para trás, né? Ao invés de usar Sim, só o movimento muscular aqui, tenta puxar a água para trás, tenta levar para lá trás, para trás. isso. Ou para Mas baixo, né, também Jota? Acaba tirando o peito da água, assim como no borboleta. A água é sempre para trás, o nado a gente quer sempre deslocar para frente, né? Não para cima. mas esses educativos, esses erros, na verdade, eles são reflexo de uma pernada não eficiente. Porque se a pessoa conseguir sincronizar e fazer a pernada eficiente, ela não vai precisar e não vai ter nem tempo para fazer, né, o braço de uma forma muito grande. Então, é Sim. tudo reflexo, assim. Então, se a gente parar para pensar, tem propósito. Então, até existem diversas maneiras de trabalhar, né, dentro daquele erro. Sim, e eu acho que outro erro é a questão do deslize, né? A ausência de deslize, né, Jota? Então a pessoa acaba fazendo uma perna seguida de outra, não acaba aproveitando esse alongamento da braçada, aproveitando esse alongamento da braçada. Então, a cada ciclo, a gente acaba fazendo a posição de streamline no nado peito. Então a gente deixa os braços lá esticados e a perna Uhum, totalmente aqui na posição de streamline exatamente, mas com o braço alinhado com o ombro e a perna totalmente esticada. Então, aproveitar também esse deslize. Tem muita gente já nada uhum, afobado, fazendo uma sequência de braçada seguida da outra, né? uhum. A partir do momento é tudo reflexo, porque a partir do momento que ela sente, né, que a pernada dela está sendo muito propulsiva, ela vai querer aproveitar ao máximo. Então é aquele lance lá, braçada, pernada e desliza, aproveita, braçada, pernada e desliza. Sincronizou isso, é meio caminho andado do nado de peito. E depois aí treinar mais a eficiência da braçada e esses outros erros mais comuns aí. Sim. Ah, obrigado aí, Luciano, pela as minhas medalhas aí ao longo da minha carreira, nada desde os 9 anos. E os agora, Jota, os educativos, né? Os principais educativos aí para o nado peito, que a gente acabou de falar dos erros, né? Uhum. Ó, eu gosto muito de dois aí. Vou falar do erro, que seria a propulsão da pernada. Eu gosto muito de treinar aqueles educativos onde você faz mais pernadas do que braçadas, então faz uma braçada, duas pernadas, ou uma braçada, três pernadas, ou até quatro aí, para você treinar bastante e saber como que está a sua propulsão de perna, né? Então, deslizar bastante, atravessar a piscina, às vezes só com pernadas, e sincronizando com a braçada, óbvio, né? E também fazer a pernada na parede. Esse foi um que me ajudou bastante quando eu tinha a pernada um pouco ineficiente. Então, para na parede e treina a pernada. Você vai conseguir realizar, além de ser um treinamento de força, né? Você vai conseguir sentir quando que sua perna pega melhor ali. E essa dificuldade na dorsiflexão, aí você acaba raspando o dedão. Eu passo bastante para as crianças que têm a dificuldade nessa dorsiflexão do pé. Fazem Uhum. a pernada do peito raspando o dedão na parede. Então, eles acabam melhorando essa questão da dorsiflexão. E como você falou, as duas pernadas para uma abraçada, colocar o espaguete para delimitar essa questão de puxar o braço lá atrás e puxar até a linha do ombro só e já recuperar. Então, acho que o espaguete serviria também para delimitar essa questão do, né? Legal. Isso daí é legal. Alguém colocou, já ouvi falar muito sobre não poder subir tanto no peito durante, mas observando alguma dor de peito, vemos que eles sobem bastante. Sobe ou não sobe? É a questão do estilo, né? A gente tem a técnica, que a técnica é universal, não muda para ninguém, e a questão do estilo. O estilo é a forma que você mais se adequa para fazer aquele determinado nado. Então, por exemplo, tem alguns que nadam com o braço reto. Não é que tá errado. Tem alguns que nadam com o cotovelo mais alto. São estilos de nado. Isso não interfere exatamente. Se você quiser dar um palpite aí, Jota, sobre o sobe ou não É, sobe. existe, se a gente pegar, sei lá, o campeão mundial, né, o Adam Peaty, ele tem uma tendência ao nado dele ser um pouco mais flat, né, não subir tanto. Mas se Sim. a gente pegar o histórico de nadadores do nado peito, realmente é um nado um pouco mais ondulado. Então a pessoa sobe mais e desce mais. O que a gente tem que tomar cuidado é. Cortando rapidinho, 20 segundos, a gente vai ter que voltar. Eita! Pessoal, segura aí que a gente vai ter que voltar para uma próxima. Todo mundo volta, hein? Senão a gente vai cancelar a live aqui, hein? Não vou salvar, só um minutinho a gente já Tem uma volta. resposta, fica de curiosidade aí para o próximo. Tchau, gente.